Olá, seja bem-vindo aqui no Linha de Frente, ao conteúdo de política do Grupo Aratu, conversando com os atores da política baiana e nacional também. Hoje a gente está recebendo um representante jovem da política, Alexandre Aleluia, que é vereador em Salvador e que tem muito assunto para comentar com a gente, tanto sobre a Câmara dos Vereadores e, quem sabe, sobre a Câmara dos Deputados, porque ele é pré-candidato a deputado federal. Seja bem-vindo, Aleluia, tudo bem? Muito obrigado, Pablo. É um prazer estar aqui na Aratu novamente no seu programa. Sempre bom. Eu estou aqui vendo nas redes sociais Alexandre Aleluia aqui no Instagram. Estou vendo aqui uma parte da repercussão da mobilização do 1º de maio, Dia do Trabalhador. Alexandre Aleluia ficou lá no Jardim de Alá, onde teve uma mobilização em prol do presidente Bolsonaro, dos bolsonaristas. E no Farol da Barra teve uma mobilização de movimentos sindicais, muito associados ao PT, ao ramo progressista, chamado progressista da política. Aí, Alexandre, vendo suas imagens e vendo as imagens do que aconteceu na Barra, na tarde, no final da tarde, o que é que você pode me dizer de comparação? Qual a sua avaliação sobre esse 1º de Inclusive, eu maio? acabei de postar a imagem da barra aí. Eu acho que é a última postagem. Vamos ver aqui, ó. Aqui, pronto. Tá aqui mesmo. Coloquei até aquela musiquinha do Titanic, sabe, com a flautazinha. Como assim? Você acha que está naufragando? Porque realmente não deu gente. Eu acho que o que marca esse 1º de maio, e assim como alguns 1º de maio anteriores até o Covid, a pandemia, é que o verdadeiro trabalhador se libertou, né, dessas centrais sindicais, desse estamento de sindicatos, para poder se manifestar no seu dia cívico. Então, o 1º de maio do Jardim de Alá era de pessoas que estavam ali de maneira espontânea, sem precisar bandeiras de centrais convocando-os. Eram pessoas querendo apenas a liberdade, liberdade de empreender, liberdade, tranquilidade no seu trabalho e verdadeiramente apoiando quem simboliza tudo hoje no Brasil, que é o presidente Jair Bolsonaro. Eu vi algumas declarações de ministro do Supremo, até do Luiz Roberto Barroso, associando algumas dessas manifestações, algumas em Brasília, outras em São Paulo, com um pedido para fechamento do Supremo Tribunal Federal e colocando manifestações estas aí como pautas antidemocráticas. Você concorda com o ministro Barroso? Olha, na de Salvador não vi nada em relação a isso. Não tinha absolutamente nada, nenhuma faixa. E mesmo que tivesse uma faixa, seria uma faixa isolada. Mas não vi nada falando sobre fechamento de Supremo ou coisa parecida. Eu vi que no Rio de Janeiro teve uma pessoa fantasiada ali de Alexandre de Moraes, que faz parte do brasileiro. O brasileiro gosta de curtir, eu digo sempre, brasileiro é barroco, né? Barroco, boa. É o sério e a brincadeira. É isso aí, o cara fantasiado de Alexandre de Moraes, brincando, e faz parte do nosso povo. Desde Dom Pedro I, colocava no jornal nos jornais, e ele xingava, brincava, tripudiava dos outros. Até hoje o Brasil sempre foi isso. Havia uma picardia também na imprensa. Eu estou com o Alexandre Aleluia pelo PL, vereador pelo PL, e atualmente, até para surpresa de algumas pessoas, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é a principal. É por onde passam todos os projetos, todos os anteprojetos são analisados para saber se vão virar alvo de votação ou não. O que se fala aí, Alexandre, é que o fato da Comissão de Constituição e Justiça ser a principal dá a ela um caráter, uma notoriedade em que os partidos, os maiores partidos da Câmara, iriam presidir essa comissão. Não é o caso do PL atualmente. Por que é que você está lá como presidente dessa comissão importante? Olha, não é tradição lá na Câmara de Vereadores o maior partido necessariamente ocupar a presidência da CCJ. Essa é uma tradição até da Câmara Federal, né? Mas as câmaras municipais têm sua regra própria É e chamada proporcionalidade, não é isso? Na Câmara isso é outra dos coisa. Deputados. Primeiro, em relação à presidência. A presidência é uma votação, a eleição. No caso da presidência de comissões, tem uma eleição. Primeiro tem a formação da comissão, a Comissão de Constituição e Justiça foi formada, e depois teve a eleição, foi eleito o presidente, reeleito o presidente da comissão. Até o vereador Suíca foi eleito o vice, né?
E assim aconteceu nas demais comissões. É comum, né, tradição, normalmente ter um acordo. Ó, aqui o presidente vai ser esse, para não ter bate-chapa nessas comissões que são formadas por 7 pessoas, 7 vereadores. Isso é um ponto. Então, fui eleito, então não tem nada relacionado a tamanho de partido. Segundo, a questão da proporcionalidade. Eu até falei sobre isso. O regimento, é claro, ele fala que tem que haver proporcionalidade nas comissões, ou seja, os partidos, cada partido, se um partido é grande, ele tem que ter mais membros, pequeno, tem que ter essa conta. São 11 ou 13 atualmente? Só que são 13 comissões permanentes. Então, não teria como vereadores reclamarem de proporcionalidade se só tinham formado 5. É questão de matemática. Não dá para fazer conta só com 5, porque ainda tem 8, ainda teria 8 para serem formadas. E depois das 13 formadas, aí pronto, vamos fazer a conta? Ah, deu errado, aí tem como reclamar. Mas antes disso, antes dessa matemática fechada, né? Estudou no colégio, mas pelo menos alguma noção a gente tem, né? Antes dessa matemática formada, não tem como reclamar de proporção. Então, no caso, não é a oposição, é a situação, né? Os vereadores que são do lado do prefeito Bruno Reis estariam errados na aritmética dele. Exatamente. Não é questão nem de opinião, é questão de aritmética, né? De matemática. O regimento não fala que deve existir proporcionalidade na comissão A, B ou C. Fala que deve existir nas comissões. Então, nas comissões é somando as comissões. Até porque não teria como haver essa matemática correta com apenas 7 pessoas, se são 20 e tantos partidos. Por exemplo, o pessoal poderia reclamar que não tem um membro na Comissão de Finanças. Apesar de só ter uma vereadora, seria uma reclamação legítima de acordo com essa lógica. Sim. Então, matemática é matemática, não é opinião. Como é que está a sua relação? O Alexandre Aleluia, atualmente no PL, já foi da base aliada do prefeito Assemineto, que conseguiu eleger o sucessor Bruno Reis. Como é que está a sua relação política com o prefeito de Salvador, Bruno Reis, atualmente? Olha, o prefeito não tem tido uma relação boa com a Câmara de Vereadores, né? Das últimas semanas para cá, a relação dele se deteriorou muito e eu coloco muito isso em conta da relação que ele tem colocado. Eu acho que ele tem feito uma relação mais visando a eleição de outubro do que visando governar a cidade. Isso está sendo ruim para ele. Eu sempre tive uma relação, inclusive, boa e cordial com ele, até porque eu sou presidente da CCJ, era presidente, continuo presidente, e os projetos chegam lá na minha mão. Então, eu não vou fazer uma governança ruim, que seja ruim, que não tenha interlocução com o executivo, já que chegam projetos do executivo, e que isso poderia fazer mal até a própria cidade. A relação sempre foi boa, porém, depois da eleição do Geraldo Júnior, a coisa se deteriorou e ele passou a dividir entre quem está comigo e quem não está, de maneira que ele ficou realmente contra a eleição e agora contra a formação das comissões. Basta ver que lá para entrar nas comissões virou um lugar meio policialesco. O pessoal não entra com medo de tirar uma foto porque está lá junto com o cara que... Então, isso não é parlamento, isso está muito ruim para o parlamento, vai ser ruim para o funcionamento do parlamento, ruim para o funcionamento das comissões. Certamente, uma hora ele vai precisar da Câmara, até para aprovar projetos importantes. Qualquer subsídio, venda de terreno, venda de imóvel, aumento de imposto, diminuição de imposto, incentivo fiscal, tudo passa pela Câmara. Você acha que até outubro, ou seja, nos próximos 5 meses, é possível que piore ainda mais essa relação? Você acha? Se ele acirrar e colocar a eleição de governador dentro da casa, a coisa vai piorar. Ele deveria fazer o contrário, ele deveria tirar esse peso que não pertence à Câmara de Vereadores, tirar de lá e colocar na rua, entendeu? Na parte política, não lá. Então, ou seja, quem está com a Assemineto tá bem, quem está com o João Roma não está bem. Então, que relação? A relação não dá para colocar essa disputa estadual lá dentro. E é isso que ele tem feito, infelizmente. Isso será ruim para a cidade e eu acho que para o futuro político dele. Falando em eleição, o senhor é pré-candidato a deputado federal. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro
que esteve aqui no Linha de Frente, mencionou a vontade dele que o senhor fosse candidato ou pré-candidato ao Senado da República pela Bahia. Como é que é montado, para o povo entender, para o eleitor entender, como é que é montada essa decisão? Você parte de qual princípio para dizer, ó, quero ser deputado estadual, quero ser deputado federal ou até mesmo senador? Eu encaro como um elogio do deputado Eduardo, meu amigo, mas a coisa está se formando mais para, acho que a doutora Raíssa ser candidata. Eu sou pré-candidato a deputado federal, martelo batido, pré-candidato, né? E eu acho que isso é decidido pelo partido, lógico. O partido faz uma lista de deputados estaduais e federais, cada um também esboça a sua vontade, né? Eu tenho vontade um dia, mas eu acho que, por enquanto, eu quero galgar aí a candidatura de deputado. Sendo um deputado federal eleito, o que é que você acha que você pode contribuir para o povo baiano lá no parlamento? Vamos lá. Eu tenho princípios muito claros, né, na política, desde quando eu entrei. Eu sou cristão, defendo a nossa fé, defendo a nossa cultura, defendo a propriedade das pessoas, né? O direito de ter a propriedade, a tranquilidade, a ordem, defendo as forças de segurança, a moral, a tranquilidade das pessoas. Então isso já a gente tem que ter primeiro claro, de maneira clara, as nossas ideias. O conceito, Né? o princípio ou alicerce. Aqui é minha rocha, né? Eu me agarro aqui na minha rocha, é meu norte, né? Aí, partindo agora para pontos específicos, eu vou colocar alguns temas e quero saber do parlamentar, do possível parlamentar Alexandre Aleluia, qual seria a opinião e o voto dele em temas considerados polêmicos. Por exemplo, aborto, legalização do aborto no Brasil. Qual a sua opinião? Sou contra. Por quê? Sou contra porque, primeira coisa, eu mudo até a linguagem. Para mim é assassinato de bebês. Né? Eu chamo de assassinato de bebês. Eu sou completamente contra, sou cristão e como cristão não posso aceitar isso. Alguns parlamentares, alguns deputados baianos, eu posso citar aqui, porque é público e notório, o deputado federal, por exemplo, Igor Canário, defende a descriminalização do uso da maconha. Em entrevista minha, ele disse, Pablo, nem chame maconha de droga, ele chama de uma planta medicinal. O possível deputado Alexandre Aleluia também comunga dessa ideia? Medicina é medicina. Utilização de uma substância para recreação ou se colocar fora da realidade é outra coisa. Então, primeira coisa, a gente tem que separar o que é medicina e o que não é. A maconha, mas não a maconha, a substância lá que é o cannabis, CBD, né? É utilizado como substância medicinal realmente, inclusive para tratamento de epilépticos e etc. Ok, isso aí é inegável, a gente não vai negar esse avanço, digamos assim, da medicina. Inclusive eu tenho amigos, né, que têm filho com problema, que utiliza do remédio. É um remédio sem a parte, né, sem a substância que provoca a alteração de consciência. Isso é uma coisa. Então, o deputado está confundindo os conceitos. Né? Eu sou completamente contra a legalização da maconha ou qualquer outra droga. Para mim, droga destrói vidas e, mais acima de tudo, destrói famílias. Então, eu também sou um protetor da família. Família é o lugar que você se une, né? É o lugar que você tem ali a sua liberdade, sua tranquilidade. O amor ao próximo é mais arraigado de acordo com a natureza humana. E a droga é capaz de alterar essa pessoa da realidade e tirar, inclusive, conseguir arrancar essa pessoa da família e destruir a família. Então, quem defende a família é contra as drogas. A gente percebe, por exemplo, no governo do presidente Bolsonaro, um anseio, uma vontade de que grande parte dos cidadãos, aqueles que passem por as etapas de seleção, de avaliação, possam ter um armamento em casa. No caso de uma votação, de um projeto de lei para restringir isso, para diminuir isso, ou até mesmo de um estatuto, como já houve
referendo de desarmamento. Qual seria a sua opinião a respeito? Não, eu sou completamente a favor do direito ao porte, posse de arma, inclusive no campo na cidade. Eu tenho como princípio também a segunda emenda americana, mas que já foi um artigo da nossa Constituição. A Constituição de 1824 tinha uma segunda emenda americana, e é basicamente essa segunda emenda, né, ou seja, esse artigo é o artigo que garante o direito à legítima defesa com arma de fogo. E a primeira emenda, né, o primeiro artigo, é o artigo que fala sobre as liberdades individuais. O segundo é, digamos assim, eu só tenho como ter o primeiro se eu tiver como utilizar a força para garantir esses direitos. Não adianta ter direito à liberdade, por exemplo, se você não pode defender a sua família, você não pode se defender contra uma pressão do Estado, uma pressão contra um inimigo externo. Então, esses conceitos são conceitos básicos, e eu sou a favor, votaria a favor do direito ao porte de arma em todos os sentidos. Por exemplo, num caso de votação para taxação de grandes fortunas, é uma discussão que volta e meia alguns políticos, alguns candidatos colocam. Você tem alguma opinião a respeito disso, Alexandre? Você acha que isso ajuda a população? Tenho opinião, tenho opinião já bem informada e muito clara. De maneira muito... A esquerda tem mania de fazer, digamos assim, usar coisas abstratas para problemas muito concretos, né? Então, é muito fácil você falar, vamos taxar os ricos, os milionários e vamos resolver o problema da fome. Só frase bonita, né? Uma frase que encanta muita gente. Mas nós conservadores temos a mania de sermos chatos e realistas. E eles têm a mania de serem sonhadores e utópicos, né? Então, quem é chato e realista fala o que vai acontecer. Se você taxar os tais milionários, os milionários vão pegar suas grandes fortunas e vão mandar para outros países que têm taxas menores e vão gerar empregos, inclusive em outros países. Vão recolher impostos em outros países. Então, milionário não é besta, simples assim. Então, quem acha que milionário é besta está perdendo tempo. Então, e mais, um conceito básico do capitalismo é a acumulação de riqueza, ou seja, não é um termo feio, mas Adam Smith fala que para você conseguir gerar emprego, montar uma empresa, seja do grande ou pequeno, você tem que acumular riqueza, você tem que juntar dinheiro. Em outras palavras, tem que juntar dinheiro, fazer uma poupançazinha. Você abrir um boteco, tem que juntar um dinheirinho para ter o dinheiro ali para comprar a cerveja, comprar a cachaça e poder revendê-la, concorda? Poder alugar um local. Então, você tem que juntar aquele dinheirinho, não dá para você resolver abrir de uma hora para outra. Então, a partir do momento que você começa a taxar grandes riquezas, e o que é grande, né? Isso é muito relativo. Aí, isso, na verdade, é uma cortina de fumaça para colocar aquela velha briga entre o rico e o pobre e dividir o país, e a esquerda sempre quer dividir para conquistar. Estamos conversando com Alexandre Aleluia, vereador de Salvador e pré-candidato a deputado federal pelo PL. É o partido do presidente Bolsonaro, e Alexandre Aleluia, entre os baianos, é um dos que gozam da simpatia, pelo menos é isso que eu vejo, tanto do presidente quanto dos filhos do presidente Bolsonaro. Até uma simpatia que aqui na Bahia, às vezes, é disputada com muito vigor, né? Tem outros políticos que querem ter essa simpatia, ao mesmo tempo que tem políticos que fazem questão de ter antipatia do presidente Bolsonaro, outros querem. Por que é que você conseguiu essa simpatia do clã Bolsonaro, digamos assim? Não, eu sou amigo do Eduardo. Né? Vocês foram colegas de curso de Olavo de Carvalho? Teve alguma coisa a gente conheceu conversando sobre o Olavo lá em Brasília. Eu convidei para falar na época, sobre doutrinação nas escolas e tal. E depois a gente ficou amigo, minha esposa ficou amiga da esposa dele e tal. Uma pessoa muito boa. Eles são muito simples, muito tranquilos. Levei para conhecer Salvador, depois a gente ficou amigo também. Levei para conhecer lá o Vale de São Francisco. Conheceu aquela região de vinho ali de Casa Nova. Enfim, viajamos também para Brasília, nos encontramos em Brasília. E aí surgiu essa amizade. E eu acho que a amizade
Boa é a amizade que você pensa igual e quer os mesmos objetivos, né? Já diria Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aqui Aquino. com Alexandre Aleluia, eu vejo nas redes sociais dele algumas críticas, aliás, várias críticas a frases, a discursos do ex-presidente Lula. Uma delas que eu vi, Alexandre, foi uma frase que Lula falou dizendo que Bolsonaro não gosta de gente, gosta de policial, e Lula pediu desculpa em relação a essa frase. A desculpa que ele pediu não é válida, não, na sua opinião? Eu não vi a desculpa dele. Ele disse que queria se referir à milícia e não a policial. Ah, Essa desculpa que ele colocou, é a velha desculpa esfarrapada, né? Mas eu acho que a melhor propaganda para o presidente, né, a melhor forma do presidente Jair Bolsonaro ganhar a eleição tem sido o Lula falar, né? poxa, Então, quanto mais Lula falar, tem sido melhor. Ele mostrou que ele é a favor do aborto, ele é contra as forças de segurança, contra os policiais, ou seja, falou que policial não é gente. Ele falou também sobre que ia demitir todos os militares que estavam no governo, ou seja, 8.000 militares, né? Então, também se colocou contra os militares. Ele fala muito em regular mídia, agora inventou que vai criar uma moeda única na América Latina. isso, na sua opinião, você é um estudioso assim da economia, ele acompanha direito, economia. Na sua opinião, não tem um fator positivo em ter essa moeda unificada, como há na Europa, por exemplo, o euro? Não tem nenhum fator positivo, inclusive na Europa, para mim é um problema grave, né? O euro. A União Europeia tem se mostrado mais uma forma de você se distanciar do cidadão comum. É difícil até explicar isso aqui rapidamente, mas é uma super burocracia em Bruxelas. Aí o cara que está lá no interior de Portugal fala, pô, tem um cara lá em Bruxelas que eu não sei nem quem é, falando a língua que eu nem sei qual dizendo que o vinho que eu produzo aqui tem que ser taxado e tem que ser produzido da seguinte forma. Imagina agora, vamos fazer uma imaginação se fosse aqui. Imagina um tal bloco da América Latina, como o PT sempre quis fazer, falando espanhol, certamente, né? Agora imagina um político lá, sei lá, no Chile, falando, ditando regras como o produtor de bode, de Curaçá, deve produzir, né? É mais ou menos isso, se ele deve receber subsídio ou não, se ele deve conseguir exportar ou não, ou produzir ou não o queijo tem que ser produzido da seguinte forma. É uma burocracia gigantesca e o pior, distante do povo, distante de quem vota. Brasília já foi um distanciamento. Quando a capital federal saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília, já ficou longe do povo. Colocaram lá a burocracia que manda no Brasil todo, no meio do cerrado. Já ficou mais complicado, digamos assim. Já está mais distante. Então, Fica blindado, né? Não blindado. fica próximo das críticas. Tanto é que um monte de político ali fica até fora da realidade, porque é fora da realidade. Antes, no Rio de Janeiro, o cara fazia alguma besteira, na esquina tinha gente falando mal, né? Agora não, já está mais no cerrado. Daqui a pouco ele está lá em Santiago, e aí? Do Chile. Ele vai reclamar como? O cara lá falando espanhol. Então, quanto mais você centraliza em blocos de poder, mais burocracia e mais distanciamento da legitimidade do voto o cidadão comum tem. Então, eu sou contra esses blocos de poder e o PT é a favor, até que o PT tinha a ideia do Foro de São Paulo, né, da pátria única, né, pátria grande, né, que eles chamavam. Baseado em ideias de Simão Bolívar, né? Que é um lutador aí, revolucionário, que tem pouca relação até com o Brasil, tem mais relação. Então você vai juntar culturas completamente diferentes, de cobranças completamente abstratas, né? E com bandeiras de pessoas que não têm nada a ver com o nosso povo. Eu estou com o Alexandre Aleluia, o vereador de Salvador, e eu tenho perguntas que fogem da alçada da Câmara dos Vereadores, mas ele, como estudioso e como político, pode nos ajudar a entender. Algumas das reclamações que eu percebo em admiradores do presidente Bolsonaro a respeito, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, versam pela seguinte argumentação.
os ministros do Supremo não foram eleitos pelo povo, não tiveram voto popular para tomar algumas decisões, como, por exemplo, mandar prender Daniel Silveira. Mas a gente sabe que a Suprema Corte tem que estar além, talvez, dos humores de uma votação popular. Você concorda com esse tipo de crítica? O Supremo não está fazendo o trabalho dele correto, ou está fazendo corretamente, em função de votação ou não? Tem alguma lógica nisso? Não, eu acho que também não dá para fazer crítica simplista, né? Não é porque prendeu ou não prendeu. A função do judiciário prender ou não prender. Mas no caso específico do Daniel Silveira, para mim, foi algo completamente fora da nossa legislação. Primeiro mas ele não foi muito agressivo? Mas primeiro que não houve flagrante. Só pode prender um parlamentar em flagrante. Então, qual é o flagrante de você subir o par, né? Um vídeo no YouTube? Não tem flagrante nisso. Então, não teria como prendê-lo sem isso. Tudo bem, foi para votação na Câmara, né? A Câmara aprovou, o que foi também uma excrescência, né? A Câmara jogou ele na Cova dos Leões? Jogou, para mim jogou na Cova dos Leões. Imagina só, teve deputado que votou a favor da prisão, né? E depois falou, eu achei que era só uma semana. Você vê a irresponsabilidade do voto, né? O cara não tem a mínima noção das coisas. E ele passou alguns meses. Então, foi uma prisão arbitrária, na minha visão, errada, né? E o presidente fez muito certo, né? Foi muito correto de dar o indulto ao Daniel Silveira. Você está vendo nas manifestações, por exemplo, essa do domingo passado, você está vendo que a população apoiou o presidente da República nisso? Total. Na graça, no indulto? Total. O indulto, né? A graça, total. O apoio foi total e ele deixou claro, antes os presidentes soltavam bandidos. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro solta inocentes. A gente está chegando aqui na reta final dessa entrevista e Alexandre Aleluia, segundo mandato como vereador? Segundo mandato como vereador. Ele já foi correligionário de Assemineto, que agora é pré-candidato ao governo do estado da Bahia. E agora ele está no grupo que apoia João Roma. E eu estou percebendo que João Roma tem crescido o volume das críticas ao pré-candidato Assemineto. Inclusive, ele falou ontem aqui que o pré-candidato usa da máquina da Prefeitura de Salvador para se apoiar, se legitimar como candidato ao governo. Você concorda com as críticas de João Roma? Olha, eu não sei em que contexto o João Roma falou isso, né? Mas eu falo em relação a mim o que aconteceu semana passada, acho que ficou público, né? E tinha lá uma conversa com um apoiador meu de uma prefeitura bairro falando que a ordem era não fazer nada que fosse de aleluia. Então, isso aí mostra um aproveitamento eleitoral da máquina pública, sim. Ou seja, você está com a Assemineto, você está com... Eu acho que pode ser isso em relação a Assemineto, ou pode ser a eleição da Câmara, eu não sei, mas que há no mínimo um desvio de finalidade que pode estar se alastrando na máquina pública. Isso aí, as evidências são claras. Mas não sei o contexto que o João Roma falou isso. É difícil a gente também acusar sem provas, né? Um prognóstico, antes de terminar, um prognóstico como analista político. O que é que você acha que vai acontecer nas eleições da Bahia para governador? Aliás, falando em governador, lembrei da eleição do Senado. Houve uma mudança na chapa de Assemineto. Agora, né? Agora há pouco. O João Leão, ele disse que está com dificuldade de cumprir agendas no interior, é muito cansativo e aparentemente vai passar a vaga na chapa do Senado para o filho Cacá Leão. Você acha que isso influencia no páreo eleitoral? Acho que não vejo nenhuma influência. O Leão mostrou que é a favor de Lula, né? Eu acredito que o filho também segue o mesmo caminho do pai. Então, foi o primeiro discurso logo do Leão, quando ele assumiu a chapa, né? Leão pai. Ele disse que ele era a favor de Lula. Ele era Lula. Então, você vê que a Assemineto tem um apoiador de Lula na chapa, né? Aí, ele tem um Lula, tem um apoiador do PSDB. Então, acho que a chapa dele falta conceito.
Eu falei aqui mais cedo que eu tenho uma rocha, né? Que eu gosto de me fincar na rocha, saber exatamente a direção que eu vou caminhar na política, seja como vereador, seja no futuro como deputado ou qualquer cargo público. Então, acho que falta uma rocha, né, na chapa dele e na candidatura dele. Isso que tem sido o maior problema do pré-candidato a semineto. Governo da Bahia, faltam 5 meses para a votação, né, no dia 2 de outubro. Qual a sua aposta? Vai ter segundo turno? Não vai ter segundo turno? Quem serão os candidatos que estarão no segundo turno? O que é que você acha disso? Eu acho que pode ter segundo turno e a disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e Lula vai ser a grande norteadora dessa eleição. Então, a tendência natural é o Assemineto ficar em terceiro lugar. João Roma e Jerônimo Rodrigues seriam os dois no segundo turno? Não tenho dúvida. Quando eu caminho, as pessoas falam, só falam da disputa nacional. É Lula, Bolsonaro, é Lula, Bolsonaro, é Lula, Bolsonaro. Quando isso se decantar, a tendência é caminhar também pelos dois caminhos estaduais que seguem o nacional. Até o Antônio Labareda falou sobre isso. O Labareda é um dos maiores estudiosos aí. Apesar de ter errado algumas coisas em 2018, né? Eu dei umas derrapadas. Mas, enfim, ele é muito experiente. Ele falou que a campanha nacional irá nortear as campanhas estaduais. Então, a tendência é essa. A gente dividir, até porque é a diferença entre, não é só porque são dois números, é a diferença dos conceitos. A gente falou aqui, um é a favor do direito de defender a família, o outro é contra. Um é a favor da liberdade de empreender, o outro é contra. Um é a favor da família, né? O outro é contra. De defender a fé, o outro é contra. Um é a favor de criminalizar o aborto, o outro é a favor do aborto. Então, as coisas estão muito definidas no Brasil. Não dá para o sujeito ficar sonhando e falando vazio, né? Então, quem ficar falando no vazio, eu acho que a tendência é se desintegrar. Está aí Alexandre Aleluia destacando a polarização na política e muito provavelmente nessa eleição de 2022. Obrigado pela participação, é sempre bom conversar com você. Até um próximo encontro aqui no Linha de Frente na Aratu.